nos acompanham pelo YouTube do Galpão do Ar. Agora daremos início à nossa segunda conferência do evento Quebra-Quina, né? Esse que é o 23º encontro organizado pelos discentes do programa de pós-graduação em artes visuais da EBA-UFRJ. E agora, enfim, nessa conferência a gente conta com a participação da Carolina Cerqueira e do Thalisson Melo, responsáveis pelo mesmo Só o Outro. Então, nessa próxima hora aí, né, a gente vai ter um tempo para discutir questões relacionadas à arte, cultura, a questões relacionadas a raciais e assim por diante, né? Então, convido que liguem suas câmeras e se apresentem. Também convido a todos que nos acompanhem que mandem suas perguntas, suas dúvidas, suas inquietações, que interajam de alguma forma, né, aqui pelo YouTube. Então, a Carolina, Thalisson. Vou pedir então para vocês fazerem uma breve apresentação, né, de vocês, falando quem vocês são, a trajetória, talvez um pouco também de como se deu, né, a criação desse projeto que vocês organizam, né, assim, que administram juntos, e depois a gente passa para a apresentação que foi compartilhada, que foi enviada para a organização do evento. Tá bem. Eu vou começar me apresentando, aí depois o Thales se apresenta, aí depois você já pode entrar com o slide, porque a gente montou a apresentação meio que contando a trajetória do projeto, então a gente já pode entrar nisso logo em sequência. Então, primeiro, eu queria agradecer o convite, né, do pessoal do Quebra-Quina, convidaram a gente para poder falar um pouco desse nosso projeto que a gente está desenvolvendo desde 2015. Meu nome é Carolina Cerqueira, eu sou doutoranda pela UFJF, EAD, PPG de Arte, Cultura e Linguagens. Eu tenho mestrado pela WITS de Joanesburgo, em Poéticas Visuais, e sou formada em Artes e Design e Artes Visuais na graduação. Também faço parte de um terreiro de pesquisa, o Laroyer, que é registrado na UFJF. E é isso. Pode falar, Thales. Meu nome é Thalisson Melo, eu também fiz graduação em interdisciplinar em Artes e Design na UFJF, com a Carol. Carol era minha veterana na época. Depois fiz o mestrado, a graduação também fiz com concentração em História da Arte na Universidade de Salamanca. Depois o mestrado no Programa de Artes, Cultura e Linguagens na UFJF também. Já fazendo uma migração para a Sociologia da Arte, e eu fiz o doutorado no IFIX, na UFRJ, no programa de Sociologia e Antropologia, também sobre arte, sobre mediação nas Bienais de São Paulo. E o projeto Mesmo Só o Outro seguiu em paralelo a essa trajetória acadêmica nossa, como um projeto artístico. É isso, basicamente. Bom, então, já está aparecendo a apresentação? Sim. Então, beleza. Então, quando vocês quiserem, podem começar. Então tá, então eu vou começar. Antes da gente falar especificamente do projeto Mesmo Só o Outro, né, que a gente vem desenvolvendo, como eu falei no início, desde 2015, o projeto com esse nome, eu vou falar um pouco da trajetória e como que a gente chegou mais ou menos ali na ideia e, enfim, para começar a desenvolver esse projeto. João, se você puder passar. É você que está passando mesmo, João? Sim. Aí, eu começo falando, né, de um projeto que eu comecei a desenvolver entre 2014 e 2015, que é um projeto que se chama de Semelhança Construída.
É um projeto com fotografias, e dos pontos de partida era essas aí são algumas das imagens do projeto, que vocês estão vendo agora, e era uma mistura entre o eu, daquele momento, né, e outras pessoas. Essas outras pessoas incluíam familiares, pessoas desconhecidas, e o projeto estava partindo ali de uma inquietação, e uma busca também, a partir desse encontro visual, das fotografias, de uma semelhança e num processo de reconstrução de identidade e pertencimento. Naquele momento eu usava muito essas palavras dentro no desenvolvimento desse trabalho, dessa reconstrução de pertencimento, dessa identidade, né, tanto individual quanto coletiva. Né? E aí, pensando por quê, né, desse incômodo, também parte um pouco da minha trajetória individual, né, como eu disse, que essa reconstrução individual e coletiva, tendo uma parte da minha identidade entendida como mestiça, né, e enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas existia dentro dessa narrativa familiar uma lacuna, né? E era como se uma parte dessa identidade que se diz mestiça, né, misturada com várias ancestralidades distintas, mas uma parte, né, e eu naquele momento eu pensava uma parte especificamente, mas a gente entende que é no plural, né, são partes que são deixadas de lado, enfim, em detrimento de outras, e também a impressão de que esse passado, né, a imprecisão, na verdade, desse passado, né, que vai afastando o conhecimento de narrativas e representações positivas. Nesse momento, eu estava pensando especificamente de uma herança negra, mas depois, no momento que, fazendo pesquisas e tal, a gente entende que essas heranças que são de cor, né, entendendo de cor esses corpos racializados a partir de um entendimento de humano que é sempre europeu, homem, enfim, colonizador. E então essa herança não fica só numa herança exclusivamente de uma ascendência específica, mas a gente vai tendo várias lacunas nessa nossa construção de uma identidade que é tida aí como múltipla, enfim, dentro até da própria narrativa nacional do Brasil. E aí, mas pensando naquele momento, eu estava pensando nessa herança negra especificamente. E uma coisa que me incomodava um tanto, né, dentro dessa narrativa, nesse momento familiar, era essa facilidade que existia, especificamente da família do lado da minha mãe, de falar sobre alguns ancestrais, pouquíssimos, uma pessoa que veio de Portugal, alguém que veio de Itália, e muitos indivíduos que iam desaparecendo ali dessa narrativa e deixando essas lacunas mesmo, indivíduos que a gente não sabe quem é, e como se essa ascendência fosse desaparecendo, fosse parando, porque esses indivíduos, à medida que ia ficando mais longe, eles iam perdendo nome, a ascendência ficava dispersa, de onde veio, quem é, enfim. E aí, pensando justamente nessa busca, nessa ausência, e sem saber de onde exatamente, qual seria esse ponto de partida, eu comecei ali fazendo esses trabalhos, e esse aí de semelhança, essas imagens que vocês estão vendo, por exemplo, tem a imagem de dois dos meus bisavós misturados ali, tentando uma retomada, né, uma reconstrução, talvez, de uma ascendência, enfim. E obviamente porque eu, apesar de ter uma ascendência diversa, a minha cor da pele faz uma marcação no meu indivíduo, que é uma mulher de pele clara, negra, e que isso marca também a minha existência enquanto um corpo racializado existindo nesse território, né, que a gente convencionou chamar de Brasil. E aí essas marcas herdadas, tanto fenótipo, né, fisicamente, elas ficam ali perdidas dentro dessa narrativa, onde esses indivíduos ali que são destacados estão vindo do continente europeu. Né? E aí, só para pensar um pouco mais sobre isso, como essa narrativa que eu estou descrevendo agora não é uma questão exclusiva da minha família, mas é uma coisa recorrente,
Eu vou fazer uma citação de um artigo que está no artigo Flagrante Mostra de arte incômoda à cura simbólica, que eu escrevi junto com meus companheiros de terreiro de pesquisa, o que eu falei anteriormente, que acho que eu não falei o nome inteiro, é o Laroia, Terreiro de Pesquisa com Corpos, Culturas e Linguagens Decoloniais, e a gente publicou lá em 2020 na Consinitas. E aí, nesse artigo, a gente estava ali discutindo alguns trabalhos de artes, e um dos pontos que tem a ver com essa discussão que eu estou chamando aqui agora, é que aí eu vou fazer essa citação, né? Os pesquisadores Stuart Hauser e Eide Kasendorf, em um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, eles observaram a formação no âmbito familiar de famílias negras e brancas. Aí, apesar de se tratar de uma pesquisa que estava sendo desenvolvida em outro país, essa pesquisa ela encontra algumas ressonâncias ali com similaridades, né, com famílias negras e brancas também no Brasil. A pesquisa ela apontava que a respeito, né, do conhecimento sobre o passado dos indivíduos com ascendência europeia, com frequência, né, havia o conhecimento de uma história, de uma história extensa, detalhada, de pelo menos uma geração anterior, tanto do lado do pai, quanto do lado da mãe. Alguns indivíduos conhecem vários avós e sabem de suas vidas e trabalhos em Europa, e não há nenhuma relutância ou desconforto em falar sobre os eventos, né, e figuras do passado. Vários indivíduos com ascendência europeia são extremamente orgulhosos, na verdade, né, de seus parentes, admirando suas posses e reputações. Os elementos desagradáveis, né, que deveriam ter existido, com certeza existem, né, é natural de qualquer narrativa, eles são ofuscados pelas orgulhosas lembranças dos sujeitos e pela abundância de conhecimento factual do passado. E, mais importante, os aspectos negativos de suas histórias não tinham peso suficiente né, para gerar qualquer perturbação ou negação desse passado. E aí que é uma diferença muito marcante para eu pensando especificamente na minha narrativa pessoal, essas ausências, né, que são muito claras, indivíduos que perdem o nome, que têm a existem características físicas, talvez, que marquem esse indivíduo, mas ele simplesmente desaparece dessa linha familiar. E aí, nessa tentativa de preencher essas lacunas, e aí eu estava fazendo esse exercício poético, pensando micro, né? Mas também pensando macro, né? Que o macro ele vem com as lacunas históricas, culturais e históricas e sociais, perdão, que vão impedir essa herança negra de ser uma identidade positiva, né? Válida e também possível. Lembrando, obviamente, que isso a gente não está falando em absolutos, obviamente que não existe exclusivamente pontos negativos, mas como essa narrativa ela vem, ao contrário da ascendência branca, ela vem carregada com esse peso negativo, principalmente por conta dessa sombra da escravidão, né? E essa marca, né, que segue nas gerações que se seguem mesmo após o fim, né? Isso após o fim da escravidão. Então, o projeto da dessemelhança construída era um exercício que eu estava fazendo lá em 2015, nesse exercício de me encontrar como uma possibilidade de reconexão com essa negritude, e a partir disso, né, dessa criação de autoimagem, um início ali de não só busca por identidade e pertencimento, mas foi um ponto de partida para essa reconexão e depois para esse salto, né, para dar a continuidade com essa pesquisa e interesses que não estão mais ligados ao indivíduo, mas ao coletivo, né, que desdobra essa pesquisa para esses outros âmbitos, que é histórico, cultural, enfim. E como justamente porque esses autorretratos, eles vão ali disparando questões e questionamentos em mim que estão indo muito mais do que só pela aparência física. Eu fiquei falando aqui e super esqueci de passar o slide. Você pode passar, João, por favor?
Essa aí é a exposição da dessemelhança construída, que aconteceu em 2015 também. Então, entre esses, que tá, né, porque eu estava falando, que vai além dessa semelhança física, além da aparência física, e pensando, né, esses conflitos que eu disse lá no início, né, dessa existência mestiça, né, dessa identidade misturada, né, que possui várias misturas, pensando esses eufemismos, né, que servem ali para caracterizar a população brasileira também, né, como parda, morena, mulato, enfim. Segue também esse conflito ali intermediário, né, sabendo que esses eufemismos também estão relacionados com processos e políticas de embranquecimento, e também como a professora Zimitri Erasmus, professora e pesquisadora, ela coloca com precisão, né, que é um sentimento comum de não apenas não branco, mas menos que branco, não apenas não preto, mas melhor que preto, pensando nessa escala, né, num caminho do embranquecimento, onde o indivíduo ideal é o indivíduo branco, e nós estamos ali no processo de embranquecer cultural e fenotipicamente para chegar ali nesse indivíduo ideal e nos afastar dessa herança negativa que está conectada ali, não só, mas também com essa herança africana, escravizada, enfim. Pode passar, por favor. Aí, em 2015, eu realizei essa exposição, que foi graças à seleção no edital do JF Foto 15, que era um festival que acontecia todos os anos aqui na cidade de Juiz de Fora, da onde eu falo no momento, né, e onde eu estou realizando meu doutorado. E com essa seleção, eu convidei o Thalisson para me ajudar com a curadoria do trabalho, que nesse momento ali dessa seleção eu já não estava exclusivamente trabalhando só com as fotografias, mas também com as gravuras que vocês estão vendo aí nesse momento. Então, o trabalho... e aí, a partir desse momento, né, dessa parceria que vai começar, já existia anteriormente, né, porque a gente se conhece desde 2009, no início da graduação, mas aí agora a gente vai dar início aí a essa parceria que vai chegar no trabalho que a gente vai falar hoje, que é o Mesmo Só Outro, né? Então, a gente começou a conversar sobre o trabalho, a maneira de apresentar esse trabalho, né, e essa conversa foi se desdobrando, né, sobre essas questões raciais que estavam perpassando o trabalho, essas iniciais ali que eu apontei para vocês, que era uma das coisas que foram os motivadores de começar essas séries, e que é, né, no projeto inicial da Dessemelhança Construída, e os desdobramentos desse pensamento, né, que a gente vai vendo algumas questões que, no início, talvez foram abordadas de forma que não estavam dando conta de todos os pontos ali que a gente queria entender e investigar na medida para entender essas relações raciais construídas dentro do território Brasil, pensando o território Brasil como diáspora africana e o território africano em si, e essas lacunas, né? Quais essas distâncias, né, que existiam entre esses dois territórios, tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Então, o projeto, nesse momento, a gente começa a escrever, em meio a essas discussões, para realizar a curadoria das fotografias e das gravuras, a gente começa a escrever no final ali de 2015, o Mesmo Só o Outro, e a gente manda para a seleção no Rumo Musical Cultural, que aí a gente consegue a seleção, e aí a gente começa aí, de fato, a desenvolver o Mesmo Só o Outro. Pode passar, por favor. Aí pode passar de novo, eu estou te falando, esquecendo que tem que passar o slide. Desculpe. Aí, e ele vai começar com uma pergunta que, atualmente, a gente entende que é uma pergunta bastante inocente, né? Lembrando que, igual o Thalisson mencionou no início, a gente estava desenvolvendo esse projeto à medida que a gente estava desenvolvendo também nossas pesquisas de mestrado e doutorado,
no momento eu estava no mestrado, Thaleson já estava no doutorado, mas pesquisas também que estavam relacionadas com essas questões, então a gente entra com essa questão que vocês estão vendo aí, né, qual é o mesmo que me aproxima do outro, e pensando essa semelhança e dessemelhança, né, mas ao mesmo tempo que a gente percebe atualmente como essa pergunta era bastante inocente e muito um pouco solta, né? Fica muito difícil responder de fato essa pergunta e ela assim fica até meio sem saber o que exatamente que a gente estava querendo, o que a gente estava procurando, né? Aproximar de quem, enfim. Então, o Mesmo Só o Outro é um projeto de criação artística, né? Que vai partir no projeto inicial que a gente começa a desenvolver em 2015, 2016, na verdade, já com apoio do Museu Cultural, é esse projeto de imersão, naquele momento, né, era esse projeto de imersão artística, em 3 contextos que a gente sugeriu no projeto: a cidade de Salvador, Luanda, capital de Angola, né, e a comunidade quilombola, Colônia do Paiol, perto da cidade de Bias Fortes, em Minas Gerais. E vai culminar o objetivo era a elaboração, essa compilação, assemblagem, colagem de elementos da cultura visual e do patrimônio, para conectar as vivências entre Brasil e Angola, né, especificamente, né, sabendo também que a África é um continente diverso e muito extenso, e a gente não estava, a ingenuidade nossa não estava também tão nesse ponto de achar que a gente ia chegar e entender a África estando em um lugar apenas. Então, a gente faz esse ponto ali com Angola. E sendo publicado aí no formato de livro digital. Na medida que a gente foi fazendo as viagens, outros contextos foram aparecendo, eu estava fazendo meu mestrado naquele momento na África do Sul, em Joanesburgo, então essa é uma outra cidade que a gente vai fazer a visita. Em Salvador, a gente conhece algumas pessoas e nesses contatos, nesses diálogos que vão surgindo, a gente faz visitas também à cidade do Recôncavo, Cachoeira e São Félix, e também a cidade do Rio de Janeiro, que era onde o Thaleson estava morando naquele momento, e que também, de uma maneira ou de outra... tinha mais slide, mas esqueci. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, a compilação dessa colagem e assemblagem, né, que eu estou falando, estou esquecendo do slide, pode falar. Pode passar, por favor. E aqui o contexto, né, esses lugares que a gente foi. E a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, era uma cidade que, além de ser não só trânsito, né, porque a gente faria essas viagens ali parando sempre na cidade do Rio de Janeiro, mas também Thaleson estava ali, estava morando na cidade no momento que ele estava fazendo o doutorado. Então, a gente vai fazendo essas viagens, a gente vai conversando, conhecendo pessoas, ouvindo histórias, e a gente vai ter um momento para parar e pensar o que a gente vai apresentar e o que significa essa pergunta que a gente se colocou lá no início, né? Qual é o mesmo que me aproxima do outro? E o que a gente vai fazer com todas essas imagens que a gente está compilando, né? E como que a gente vai traduzir um pouco dessa imersão que a gente teve a oportunidade de viver para um livro, né? Sabendo também que a gente tem uma visão e que ela está limitada ali às nossas próprias experiências, que isso também vai carregar, vai ter impacto, vai carregar ali na história e nas narrativas que a gente vai escolher registrar e narrar. Né? Então, a gente, pensando, né, como que a gente vai registrar essas diversas camadas experimentadas ao longo desse trajeto, pode passar, por favor. Na busca, né, dessas conexões e imersões que estavam povoando as nossas imaginações, à medida que ia se alterando, enquanto a gente ia conhecendo e vivendo nessa experiência de desenvolvimento do trabalho entre Brasil e Angola e África do Sul. E então, o nosso olhar ele vai acabar pensando, né, nessas narrativas que esses territórios diversos, né, encobertos por narrativas, escolhas, enfim, representações,
e como que quais são as lacunas e quais são as possibilidades de alguma narrativa outra que a gente possa apresentar. A gente vai voltar nosso olhar para o patrimônio. Pode passar, por favor. Né, não só o patrimônio material, né, mas a gente vai pensar práticas, representações, expressões, monumentos, né, conhecimentos, instrumentos, objetos, lugares culturais que são bens e que permanecem entre nós, né, mas porque, né, em que momento eles são reconhecidos e valorizados e celebrados. E aí vem um pouco também dessa montagem aí das pedras, que que corresponde ali boa parte da construção desse livro digital que a gente publicou aí em 2018. Pode passar. Que a gente monta esse lugar de apresenta um jogo, né, de esconder e mostrar, que a gente coloca isso também no nosso no resumo que a gente monta sobre o livro, e essas repetições, né, desses espaços ali, criando como se fosse esse caminho que vai mostrando e apagando à medida que vai se desenvolvendo, né? E uma colocação que foi muito legal, que uma pesquisadora colocou para a gente, foi a Ana Vitória, acho que sim, se eu não estou enganada, mas que colocou para a gente que esses lugares, né, essas imagens, né, que vão aparecendo por entre as pedras, acaba sendo um lugar de respiro, né, dentro dessa... Perdão, gente. Um lugar de respiro dentro dessas imagens e dentro dessa clausura, né, talvez, dessa compilação de pedras entre patrimônios e chão, que a gente vai mostrando à medida que a gente vai passando pelo livro. Um outro ponto também, que eu vou falar um pouco mais depois que o Thaleson fizer a parte, apresentar a continuidade do projeto, é a questão da branquitude, né, porque apesar da gente ter essa visão um pouco muito inicial ali, né, do que a gente estava querendo discutir e como que a gente vai abordar e como pensar, né, as relações raciais, as questões raciais que envolvem Brasil e África, uma questão para a gente era muito clara, era a necessidade de discutir também branquitude, né, sabendo que as relações raciais, elas se dão não só com indivíduos de cor, mas os indivíduos brancos são os grandes responsáveis por essa divisão e categorização das pessoas em relação à cor da pele. Então, não tem como a gente fazer uma discussão, montar um livro, pensando o patrimônio, pensando o que é celebrado e valorizado, pensando as relações entre Brasil e África, sem pensar que essas relações, elas são construídas e baseadas fortemente nessas relações de categorização dos seres humanos que passa pelo racial. Então, não tem como a gente fazer essa discussão sem a gente colocar esse personagem principal, que é o indivíduo branco que cria essa segregação. Então, um dos livros que a gente estava utilizando, um livro não, na verdade era tese, eu acho que agora já é um livro mesmo, não tenho certeza, mas que era a tese lá na época, né, da Lia Schumann, que é entre o encardido, o branco e o branquíssimo, raça, hierarquia e o poder na construção da branquitude paulista, que era uma das teses que a gente estava utilizando ali para nos ajudar a pensar e entrar nessa questão e procurando como ponto de partida, né, para essas referências que precisavam entrar na discussão desse projeto, que nesse início era só para ser esse livro digital. Agora eu passo a palavra para o Thaleson. Beleza. Então, continuando daí desse ponto, né, a Carol falou um pouco dessa imagem das pedras, né, que compõem, sei lá, 60%, digamos assim, do livro,
E o exercício central que a gente tentou desenvolver nessa escolha, a partir dessa escolha, foi baseado na própria experiência de deslocamento, compilação e, sei lá, vamos dizer assim, montagem da narrativa que a gente propunha, né? Quando a gente começa a se deslocar entre esses contextos que a gente havia selecionado e os contextos que a gente foi adicionando, né, no trajeto da viagem pela qual o livro iria ter um material visual para ser conduzido, a gente buscava problematizar o patrimônio no sentido de pensar o que era o patrimônio oficial, patrimonializado burocraticamente e reconhecido como um bem a ser preservado, conservado, etc. E uma coisa que poderia ser considerada um legado, né, da diáspora africana no Brasil, e aí a gente ia conversando com pessoas e tal, e aí uma coisa que a gente começa a reparar é que muitos dos monumentos e espaços considerados patrimônio oficial eram também de valor para essas pessoas que a gente, sei lá, em algum momento, algum lugar, a gente esperava que fossem apontar para uma outra coisa, para uma coisa que tivesse à margem, sabe, desse centro monumentalizado e oficial do patrimônio. E aí a gente começa a perceber toda essa dimensão que era comum a todos os espaços, que eram as pedras como o substrato, assim, né, de toda a construção de narrativa e onde a gente conseguia encontrar um índice muito forte para a ideia de que toda a arte brasileira, todo o patrimônio brasileiro é afro, no sentido em que não dá para você desconsiderar a presença da mão africana nessas construções e monumentos, etc. Então a gente passa a inverter e a gente vai registrando o chão em volta dos monumentos, dos prédios, do que é considerado patrimônio, das igrejas antigas e do centro histórico das cidades e tal. E aí a gente vai abrindo essas zonas de respiro aí, essas frestas, e inserindo as imagens que são consideradas patrimônios relacionadas à cultura afro-brasileira e africana. E aí a gente começa a se questionar como fazer que nosso livro visualmente traduzisse o estado de emaranhamento das relações entre esses lugares que a gente ia percebendo no deslocamento. Pode passar, por favor, João. Então a gente percebe que essas pedras conectam, né, o substrato dessas cidades onde a gente podia trabalhar. Então, ali tem uma fotografia de Salvador e abaixo tem uma fotografia de Luanda. Pode passar, por favor. E aí a gente resolve incrustá-las, né, nessas pedras. E eu acho que muito dessa visão de que algo de esconde-mostra, de emaranhado, complexidade, começa a se delinear quando a gente vai pela primeira vez à colônia do Paiol, que é uma comunidade quilombola no interior de Minas Gerais, que se entende como quilombola desde o ano 2000 para 2001, a partir de um documento encontrado na igreja da cidade de Bias Fortes, em que um padre que fazia uma pesquisa de doutorado dele em história identifica a conformação desse território, que é a cidade de Bias Fortes, como uma doação de um fazendeiro para um grupo de 9 escravizados que tinham fugido e construíram a sua própria comunidade ali, como um quilombo, né? E essa cidade se chamou, esse território que eles geraram ali, se chamou Nossa Senhora Aparecida do Quilombo, e depois, com o processo de imigração
pós-abolição, principalmente de italianos, mas também de pessoas descendentes de europeus de outros países, vão assentando na cidade e vão gerando uma espécie de gentrificação, né, nessa cidade de Nossa Senhora Aparecida do Quilombo, que marginaliza territorialmente a população negra que já estava ali. E então tem outros quilombos ao redor dessa cidade, tem um outro quilombo que é grande também, e tem a colônia do Paiol, que fica do outro lado do rio e é considerado um distrito de Bias Fortes. E aí esse grupo começou em 2000 e 2001 a entender, a fazer a inscrição na Fundação Zumbi dos Palmares para ter o reconhecimento e começar a se organizar enquanto uma associação. E aí a gente entra em contato com eles através de um projeto que um professor, Leonardo Carneiro, da Federal de Juiz de Fora, do Departamento de Geografia, desenvolvia lá sobre soberania alimentar e educação quilombola, e a gente começa a ir com ele, né, nesses encontros. A gente frequenta as trocas de saberes que acontecem na Universidade Federal de Viçosa e na Universidade Federal de Juiz de Fora, para onde vão quilombolas e de várias comunidades remanescentes, e dali a gente começa a entender a complexidade, né? Como cada um é conformado de uma maneira. E a especificidade da colônia do Paiol era essa, né? De ter sido um quilombo gigantesco, onde a cidade passa a ter a receber imigrantes europeus que vão dominando o centro estruturado urbano da cidade e vão acuando assim, né, a ocupação da população negra para essas zonas mais distantes e deixando essas comunidades assim sem estrutura de saneamento básico, de escolas, de hospitais e tudo isso, né? E aí como que a gente conseguia ver nessa história, né, desse lugar especificamente, toda uma construção de assimetria social, de desigualdade social que tinha um lastro racial. Então, aí vocês veem onde está essa imagem laranja, supermercado Quilombo. Essa imagem está colocada sobre a cidade de Bias Fortes, né? E a cidade abrange todo esse espaço da imagem, e onde tem aquele oratório com São Bernardo, é onde fica a colônia do Paiol, para vocês entenderem a distância que se dá entre a colônia e a cidade, né? A comunidade quilombola e a cidade, e para vocês entenderem o tamanho do território em que se origina essa comunidade. Pode passar, por favor. E aí a gente começa, então, a pensar em emaranhar as imagens, emaranhar o mapa e desrespeitar a cronologia, desrespeitar a cartografia e basicamente tentando imaginar os fluxos de relações entre as pessoas, sempre considerando que essas relações se deram de forma geralmente muito violenta, e aí a gente começa a pesar o corpo nesses espaços, nessas relações que a gente foi construindo também ao longo da trajetória do projeto, porque, a princípio, aquela pergunta que movia a gente, ela levava o nosso olhar para a produção cultural, artística, e aí teria uma visão muito positiva sobre o que permanece, o que ressoa no Brasil, vindo de Angola e etc. E aí fomos cada vez mais encontrando camadas, complicando a coisa, e isso também foi se tornando mais complicado para a gente, enquanto... Beleza, somos artistas, tivemos nosso projeto aprovado por um edital que tem um prazo em que a gente não pode passar, a gente não pode entregar depois disso, porque existe um financiamento, e se a gente não cumpre com essa entrega, a gente tem uma sanção, e não queremos isso, então a gente tinha que entregar um objeto final, que era o livro digital. E aí a gente entra nesse processo, né? E as decisões que a gente foi tomando tinha muito a ver com isso e com o fato de, num determinado momento, a Carol se estabilizar em Joanesburgo, na África do Sul, e eu no Rio de Janeiro, e a gente foi produzindo esse projeto em conjunto, mas à distância, né? E então pode passar, por favor.
E no começo da elaboração do projeto, enquanto acho que a gente já tinha sido selecionado pelo Rumos Itaú, mas ainda não tínhamos recebido o financiamento, então o projeto ainda não tinha acontecido, eu tinha ido a Lisboa para um congresso acadêmico, e passando lá pela zona turística e tal, encontro essa região do padrão do descobrimento, né, e aí eu tirei essas fotos na época, em 2016, e nesse dia o padrão estava em restauração. Então tinha esses andaimes aí que está na imagem central, com vários homens subindo e restaurando essa escultura gigantesca, e ao lado tem essa doação que o Estado-nação África do Sul fez a Portugal, né, nos anos 60, que é um mapa da África com as datas em que os portugueses chegaram em várias cidades, né, e no Cabo da Boa Esperança, que é na África do Sul, e eles esse mosaico, né, que é uma rosa dos ventos, com o mapa do mundo e o mapa da África com os anos da entrada dos portugueses, é uma doação, né, de 1960, enquanto que o monumento do descobrimento é uma escultura dos anos 40, 1940. Pode passar, por favor. E aí eu achei muito metafórico, me interessei para entender qual era o contexto, né, de construção desse monumento. E aí tem a foto aqui, onde a foto colorida é a foto que eu tirei em 2016, da restauração, e a foto ao lado, preto e branco, é uma foto do período de construção. E achei muito estranho como que a restauração e a construção se pareciam muito visualmente, assim, né? É uma mesma estrutura que deve ser composta para que o monumento tenha sido construído e para que ele seja restaurado, né? E como que a ideia de restauração do monumento chamado Padrão do Descobrimento me causava uma sensação de renovação, de manutenção de um discurso colonial, não só em Portugal, mas, né, nesse espaço atlântico. Pode passar, por favor. E me aciona, né, esse contexto dos anos 40, me aciona uma série de relações, de referências, evocações com o Brasil, com o que estava sendo construído em termos de patrimônio, de narrativa no Brasil, e os anos 30, 40 no Brasil o auge da recepção da produção intelectual do Gilberto Freire, da ideia de democracia racial que vai se construindo na mediação desse livro, né, a Casa Grande Senzala e tal, e tem uma relação forte também com que vai se tecendo ao longo dos anos seguintes, né, do Gilberto Freire com o salazarismo, a ditadura em Portugal e a colonização na África. E aí eu começo a me voltar, eu conversando sempre com a Carol e a gente compartilhando tudo junto, a gente começa a se voltar para esse estudo, né, da dimensão violenta da coisa também, e da dimensão da restauração contínua desse referencial. E aí nada coincide, mas tá junto no bolo de coisas, que em Juiz de Fora, essa cidade onde eu e Carolina nascemos, existe um grande museu de arte e de história natural, que se chama Museu Mariano Procópio, em que a gente pôde passar a nossa infância visitando, assim, mas que logo na nossa adolescência esse museu foi fechado para restauros que nunca terminaram até hoje. O museu nunca se encontrou completamente restaurado. E aí tem uma notícia de 2015, né, de quanto dinheiro o Ministério da Cultura estava doando para restaurar esse museu, e a família Mariano Procópio e a família Ferreira Lage têm uma relação muito intensa, e elas têm um legado pela cidade, e que tem uma relação muito grande com o período em que a cidade era um polo agrário escravagista e vai se transformando num polo industrial. E esse museu e uma série de outros monumentos da cidade têm relação com esse período de transição e construção de uma cidade moderna industrial. A Manchester Mineira, etc. Pode passar, por favor.
E aí eu fui meio que voltando os olhares para o que tinha nesse museu, né? A Carol, ao mesmo tempo, estava lá na África do Sul encontrando uma série de outras camadas para a gente discutir o livro. Eu estava ali olhando para isso e aí eu encontro lá, né? Dentro do museu, fazendo parte do seu acervo, tem essa escultura de bronze, a Redentora, que é a princesa Isabel com um pergaminho da Lei Áurea, né? E abaixo dela um homem negro que não tem identificação, que agradece e que de certa forma ali, né, está louvando essa figura. Essa é uma escultura dos anos 1880, 1889 ou 1890, agora me esqueci. E ao lado aqui, a outra imagem, que é um monumento que fica dentro do parque onde está o museu, que é uma escultura de 1940, exatamente, 1940. Então, ao mesmo tempo que o marco, o padrão do descobrimento está sendo construído lá em Lisboa, em Juiz de Fora, o tipo de narrativa que dá base para a monumentalização da cidade é a imagem da princesa Isabel Redentora, né? Ele está ali uma espécie de brasão, né? Do busto dela, e abaixo esse relevo em bronze de um homem, novamente, repetindo essa narrativa. Pode passar, por favor? E outra coisa que não entra no livro, mas que foi, eu acho que importante para acionar essas metáforas com relação à estruturação, é que a mesa no museu onde fica alocada essa escultura, ela é uma mesa de madeira e com essa decoração, e os pés da mesa são basicamente a construção estereotípica de um indígena, né, de um nativo brasileiro. Então você vê que a parte do pé que encosta no tampo da mesa é uma cabeça com cocar e brincos e tal, e o pé com um chinelo, um pé descalço, um pé no chinelo. E aí isso me fez pensar muito sobre em que essa narrativa está assentada, né? E o que ela hierarquiza visualmente e tudo mais. Pode passar, por favor. Né? Embora isso não tenha sido originalmente concebido assim, né? A escultura foi colocada em cima da mesa, que é uma outra peça do mobiliário do museu. E aí, em Juiz de Fora, tem também um arquivo municipal, onde eu comecei a frequentar para encontrar documentos do período pré-abolição e pós-abolição e entender de que maneira se dava a escravização de pessoas na cidade. E aí, então, tem essa série de documentos que a gente encontra, que são inventários de barões, baronesas e viscondes e pessoas ligadas à aristocracia, assim, né, do Império. E a gente pode passar, por favor. Começa a identificar como que são arroladas os bens nesses inventários. Então, por exemplo, um banco de jacarandá, prataria, e aí, de repente, o nome de uma pessoa escravizada, né? Sei lá, por exemplo, Francisco de Cabinda, e o valor monetário em réis. E aí eu começo a digitalizar, pedir as digitalizações nesse arquivo e mandando para a Carol. E aí a gente, como vamos inserir isso no nosso livro, vai para a parte de discussão da branquitude, que a gente achava que ia ser um pequeno apêndice, só para dizer, beleza, a gente entende que tem essa coisa. Só que isso foi tomando um volume muito grande, porque a gente foi percebendo essa necessidade de revisar a narrativa toda nessa perspectiva de problematizar o lugar de onde as pessoas brancas estão falando, estão produzindo o país, né? E estão produzindo desigualdade e restaurando essa estrutura racista que é o Brasil, né? E aí, então, eu pego aquelas imagens dos inventários, vou trabalhando com a Carol o tempo inteiro e tal, e começo a sobrepor aquela estrutura de andaimes que estão restaurando o padrão do descobrimento lá de Lisboa, e aí a gente coloca dentro do livro, né? Pode passar, por favor, essas imagens do inventário, e aí a Carol vai falar um pouco mais de como a gente foi formalmente lidando
com essa coisa, porque existe uma dificuldade que é ler esses documentos, né? Precisa entender um pouco de leitura paleográfica, assim, para ir sabendo como identificar as palavras ali dentro. E, enfim, chegamos a identificar algumas páginas que eram importantes para ilustrar de que maneira as pessoas de origem africana ou descendentes de africanos em Juiz de Fora, né, nesse caso específico, elas eram tratadas de uma forma completamente desumanizadora, que era como bens, né, propriedades de herdeiros que podiam ser usados para pagar dívidas e etc. E, ao mesmo tempo, entre os documentos de 1859, 1872, 1890, já, a gente percebe que existe um apagamento também das origens específicas. Então, enquanto nos primeiros inventários que a gente pega tem referências aos portos de África, de onde essas pessoas foram sequestradas para serem escravizadas, né? Mina, Cabinda, Congo, por exemplo. E depois isso começa a sumir e aparecem expressões como Maria Crioula, ou de nação, ou uma referência direta ao tom da pele, se é mais escura ou mais clara, por aí vai, né? Mulata, parda, essas expressões todas aparecendo ali. E aí, pode passar, por favor? A gente começa a pensar de que maneira documentar esse outro lado, né? Que não é o lado dessas famílias que eram escravagistas, mas que eram as famílias de origem europeia que passam a ser integradas na branquitude colonizada ali, colonizadora, colona, né, que é o termo, mas a branquitude colona, depois da abolição, né, quando o Estado brasileiro assina essa lei de abolição, depois de muita luta e muitas outras leis que vão aos poucos abrindo isso. O que o Estado faz é uma política de embranquecimento baseada numa importação de europeus para substituírem a mão de obra que antes era de pessoas negras escravizadas, né? Então, a gente encontra, dos anos 1880, 1890, esses guias que o Império enviava para a Europa, convidando imigrantes a virem se estabelecer no Brasil. Então, a gente encontra isso em francês, português, italiano, alemão, etc. E aí a gente começa a traduzir esses documentos para entender quais eram as condições oferecidas, né? E aí a gente vai encontrando esses elementos de uma humanização completa. Por mais que, em muitos casos, essas pessoas não tenham recebido tudo que estava sendo discriminado nesse pacote, dessa espécie de programa de cotas, assim, elas tinham a sua humanidade minimamente respeitada. Elas eram pessoas, elas vinham juntos com a sua família, falavam a sua língua de origem e chegavam numa estalagem, eram recebidas, sabiam para onde estavam indo, escolheram imigrar, né? Embora tenham motivos de várias outras naturezas, escolheram de alguma maneira, né, dentro de uma crise que seja, esse destino. Então, pode passar, por favor. Então, a gente começa a perceber como que esses fatores, né? Então, aqui ao lado tem uma página de um inventário onde você vê uma lista de pessoas escravizadas seguida de uma lista de imóveis que uma fazenda tem, esses guias de imigrante, essa dimensão monumental da Redentora. Então, a gente começa a embaralhar essas cartas do jogo, assim. Pode passar, por favor. Nisso que a gente acabou denominando como apêndice, e ele vem ao fim do livro, são as últimas páginas, então é um nome longo que a gente fez propositalmente, a gente se apropriou de uma coisa que a gente considerava uma linguagem da branquitude, que era o uso dos documentos comprobatórios do discurso, a forma escrita, então é a única parte do livro onde vem palavras escritas que a gente escreveu, e o formato tese, né? Eu estava fazendo doutorado, Carol estava no mestrado, eu acho que isso talvez tenha influenciado de alguma forma a gente entender como que essa era
uma linguagem, né, em que a branquitude se apoiava para argumentar, assim, né, e para manutenção de apagamentos da produção oral, cultural, que não encontra na pedra, na escrita, uma forma de ser mantida. E aí a gente propõe, então, esse longo título, o apêndice, notas sobre a branquitude, suas narrativas, estratégias e legado, tópicos sobre a construção da racialização de não brancos, ficção da igualdade ou como varrer para debaixo do tapete o racismo como estruturante da nossa desigualdade, a sagração do abolicionismo e da exclusão vindoura, a importação da presença branca para o mercado de trabalho e o embranquecimento, políticas de cotas, bolsas e manutenção do privilégio, culturalização e naturalização da superioridade branca e inferioridade negra, para o extenso contínuo de cores que forma o tapete da miscigenação, tapete de parede, classificatório, que mostra, esconde, esconde, mostra, sem racializar a si mesmos, normalizando sua supremacia. Então, esse título é um compilado de frases potentes que a gente encontrou em trabalhos sobre branquitude. No Brasil ou nos Estados Unidos, a gente encontrou alguma coisa também. Pode passar, por favor. E aí a gente começa a trabalhar essas inversões, essas projeções de cores e uma dimensão simbólica disso. E isso é bem no final do processo, quando a gente tem pouquíssimo tempo ainda para a entrega do livro. Pode passar, por favor. E aí, depois que o livro foi publicado, em 2018, a gente passa a expor e apresentar o livro em eventos e exposições, né? Ao longo de 2019, a gente pôde fazer experimentos, participamos do Fórum Latino-Americano de Fotografia e a gente podia discutir questões formais do livro, as escolhas estéticas, poéticas, sei lá, que a gente foi tomando e repensar o livro, repensar as questões, a forma como a gente abordou as imagens e a ideia de que ele vai ter que passar por uma leitura e é digital, e se a gente ia fazer uma versão impressa ou não. Então, a gente entra em experimentações formais. Pode passar, por favor. E olhando de hoje para trás, o que a gente vê é que o apêndice tomou conta, assim, muito fortemente desse processo. A gente passou a se focar muito no apêndice, em desenvolver experimentações para que o apêndice tomasse fôlego, assim, né? Essa discussão sobre branquitude. Aí vem a pandemia, interrompe nossas possibilidades de fazer exposições, né, do trabalho físico impresso e tal, e a gente teve a oportunidade muito legal de dar aula num curso de Relações Internacionais do College of the Holy Cross, em Massachusetts, convidados pela Amy Campbell para falar de arte, antirracismo, racismo, estética no Brasil. E aí a gente dá uma aula para essas turmas, né, ao longo de 2020 e começo de 2021, pode passar, por favor? Onde Carolina começa a trazer experimentos que ela está desenvolvendo sobre pensar a história da arte no Brasil com outros referenciais, né? E para ler essas imagens por outros caminhos, por exemplo, evocando um conhecimento de terreiro para ler a indumentária de uma personagem num retrato. Pode passar, por favor. A própria obra artística que a Carol segue produzindo, assim, né? Revisando e intervindo em imagens da história da arte brasileira. Pode passar. E outros artistas que a gente percebe que tem na sua obra um engajamento de revisão da narrativa ou da imagética, que dá, né, a camada estética do racismo no Brasil. Então, a gente, por exemplo, tem a Yuna, que faz essa versão da bandeira do Brasil, com vermelho e preto, a cor da bandeira trans, e essa frase substituindo Ordem e Progresso, que é Devolve o Brasil para nós, e o título da obra Brasil de Verdade. Pode passar, por favor. O trabalho do Yuri Cruz, refazendo a imagem da Anastácia livre, tirando do rosto dela aquela máscara, né? E então a gente começa a pensar movimentos
sociais e pensar como a arte, de alguma maneira, está dentro e misturada nisso. Pode passar, por favor. E aí, a gente já estava nessa função de dar essas aulas online e a gente começa a pensar que talvez seria interessante a gente fazer algo online, de encontros, porque o Mesmo Só Outro projeto, enquanto viagem, enquanto encontro, ele se dava muito no diálogo. A cada vez que a gente encontrava uma pessoa, a gente fazia uma entrevista, ou a gente tinha uma conversa de bar, assim, o projeto foi se conformando, né? Então, a gente sentia falta desses encontros, né? As exposições não acontecendo, elas evitavam que a gente pudesse ter esses encontros para conversar sobre o projeto, sobre os trabalhos de outros artistas, pesquisadores, pesquisadoras. E aí a gente falou, vamos fazer então uma série de lives. Foi meio assim, desse jeito. Aí a gente bolou um canal no YouTube, a gente criou, começamos a convidar pessoas que tivessem relações de pesquisa, de interesse, de produção com temas do livro, né? Relações raciais, cultura, patrimônio, livro de artista, fotografia, imagem, história da arte. E aí a gente fez, pode passar, por favor, essa série que acabou na segunda-feira agora, essa temporada 2021, digamos assim, em que a gente teve 19 encontros ao longo do ano com pesquisadoras e pesquisadores, artistas e que trabalham com diferentes linguagens, de diferentes abordagens e tal, com esses diferentes temas, né, para pensar o espaço público, pensar o corpo no espaço, pensar a memória, pensar gênero, representação, direito, lutas sociais. Pode passar, por favor. Construção do Estado brasileiro, sexualidade, educação, branquitude, música, por aí vai. Pode passar, por favor. Cinema, livro de artista, editoras, curadoria, montagem fílmica, pedagogia, decolonial, coleções e curadoria, e esses são os temas assim que foram passando. Pode passar. E então a gente agora está nesse processo de voltar a pensar as experimentações em torno do livro e desse material todo e dessa narrativa que a gente vem tentando, sei lá, traduzir ao mesmo tempo em que construir algo assim, né? Então, a Carol retoma a palavra agora. Bom, nesse processo, né, que o Thales também deu continuidade falando, um dos pontos também é isso, né, que o apêndice tomou esse lugar de necessidade de desenvolvimento, de não ser só poucas páginas no final do livro. E uma das experimentações que a gente fez, de todo o livro, a única parte que a gente chegou a fazer uma versão impressa é o apêndice. Nessa versão impressa, a gente traz esses documentos, né, e expande um pouco, né. Por exemplo, a gente traz os documentos do Guia do Imigrante, em algumas de suas traduções, da capa especificamente, né, português, em espanhol em italiano, em francês, e algumas partes desse livro, desse guia, né, que está justamente humanizando não, está convidando esse grupo branco para vir colonizar o Brasil, né, e ter colonizar nessas colônias, né, e povoar o território brasileiro, como se houvesse uma necessidade de substituição de mão de obra, e, ao mesmo tempo, os documentos as leis, né, que estão sendo produzidas para a população africana, que o Guia do Imigrante, por exemplo, a primeira versão, se não me engano, é de 1882, se eu não estou enganada, mas é mais ou menos ali por essa época, final do século XIX, né? E algumas leis que estão sendo antes ali de fato, o fim, a abolição da escravidão. Algumas leis são, por exemplo, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que são leis que são familiares para a gente, né? A gente estuda na escola e tal, mas a gente não tem, assim, conhecimento de fato do que significou essa lei.
E aí, no apêndice, uma das coisas que a gente traz são esses dois momentos, que são muito próximos historicamente, porque eles estão fazendo parte de um mesmo processo, né? À medida que está se aproximando essa inevitável abolição da escravidão, o Brasil é o último país, né, que a gente sabe, né, um dado recorrente, né, que às vezes é importante a gente repetir, é o último país a abolir a escravidão, e nesse processo existe essa necessidade de substituição dessa mão de obra escravizada. Quem que vai trabalhar no lugar dessa mão de obra que agora vai ser livre, negra, mas que não é o que representa o que o Brasil gostaria de ser no seu futuro, né? Pensando essa república que também é construída em cima de famílias de dinheiro, brancas, enfim, herdeiras, que querem ser e querem permanecer herdeiras de Europa. E aí também tem o processo da eugenia, a eugenia que acontece importada não só para o Brasil, mas para a América Latina, acontece de uma forma um pouco diferente, né, da eugenia europeia, mas que também faz que passa a ser cultural aqui no Brasil, né, e também na América Latina, né, nas Américas, enfim, que é cultural e física, né? E esse processo essa população branca também chega nesse processo, né? Se a gente tem esse contingente tão grande, né, de indivíduos mestiços, né, que estão nesse meio do caminho, também a eugenia vai aqui vai construir essa ideia de que é possível branquear a população à medida que você vai misturando esse contingente mestiço, esse contingente africano, impedindo a entrada também de novos africanos para o território chamado Brasil, e clareando essa população, e ao longo do tempo você teria ali, no findar de um século, uma população que seria branca, ao mesmo tempo que adaptada aos trópicos, porque manteve, né, esse ponto africano e também da população indígena, que seria esse ponto positivo, né, dessa população, nessa nova população branca, né, que herdeira de Europa, que agora habita os trópicos, né. E aí, pode passar. Eu estou sempre esquecendo de que eu tenho que passar. Tá. E pensando esses inventários, essa é uma parte, né, que eu disse, né, a gente traz esses documentos, fazendo essa reflexão, destacando algumas partes, né, a linguagem que é utilizada para falar desses europeus convidados a virem a habitar o Brasil, e a linguagem também que é utilizada para falar desses indivíduos que nesse momento não são indivíduos, né, são corpos sequestrados, mas no entendimento colonial são corpos inferiores que são tratados como objetos ou como animais, e isso claro, né, dentro dessa linguagem. A gente também tem que entender que esse estatuto, né, essa classificação humana, ela vai se manter por isso, né, não existe era essa ideia de que existe um indivíduo superior e todos os outros ali são tratados como dentro de sua inferioridade, né. Essa parte agora que está aparecendo aí é a parte dos inventários. A gente, nesse processo de trazer o apêndice para a versão impressa, para participar de exposições enfim, e criar esse objeto, trazer a importância, né, desse objeto que não fique só em poucas páginas no final, né, e que gere essas discussões e que as pessoas possam também ter essa possibilidade de manusear, né, e ver ali esses documentos existem de fato, né, estão ali disponíveis, tanto que a maioria desses documentos que a gente vai compilar são todos de acesso público pela internet, na Biblioteca Nacional, alguns documentos a gente tira, como o Guia do Imigrante, esses documentos de arquivo que são de acesso público, não é uma coisa que as leis, né, tanto a Lei Áurea quanto o Sexagenário, o Ventre Livre, também são leis que estão acessíveis no site do Senado do Brasil, enfim, esses documentos que estão aí, mas que a gente não tem acesso a ele por motivos diversos, né? Essa virada da narrativa que naturaliza, né, essa existência branca dominante
e que vai virando o olhar para outros lugares, e é que a gente acaba perdendo, né, esse acesso, né, e essa possibilidade de análise própria que a gente tem de pegar esses documentos e analisar por nós mesmos. E aí, os inventários, a gente teve um problema que era, esses inventários, especificamente esses aqui que a gente tirou do acervo do Benjamin Colucci, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, se eu não me engano, eles não estão digitalizados, né? Não, digitalizados não, transcritos. Digitalizados eles estão. E a gente tinha essa necessidade à medida que a gente vai apresentar isso para as pessoas com essas páginas impressas, existe a necessidade dessas pessoas terem a possibilidade de fazer a leitura. Pode passar. Por quê? A página anterior nem tanto, mas quando a gente chega numa página como essa, por exemplo, a leitura, ela é, sim, complicada. O Thaleson falou, né? Você precisa de fazer um curso específico ali para conseguir aprender a ler essa caligrafia aí do meio, né, do século XIX, e desses documentos. Então, como é que a gente vai apresentar isso? Só com essas marcações vermelhas não é suficiente, a gente precisa dizer o que a gente está mostrando, o que está escrito aí, minimamente aonde a gente está deixando esse destaque. Então, por exemplo, nesse lado na página escrita em digitalizado, a gente vê, digitalizado não, escrito aí do jeito que a gente consegue ler, a gente consegue ver herdeiro, novilhos, bezerros, o nome, né, como o Thaleson vinha mencionando anteriormente, né, e aí essa lista de escravizados, e seus preços, e o nome deles como vinha ali naquela época, Mário Crioulo, Cassimiro Pardo, e aí logo depois vem o sítio. Então, esses objetos, né, como eu disse, essas pessoas, elas não eram entendidas enquanto seres humanos, né, elas são ou objetos ou animais, e aí, na análise desses documentos, isso fica mais evidente, né, que a gente consegue ver como esses indivíduos, eles estão ali misturados entre objetos e pertences, né, objetos e animais que pertenciam a essas famílias aí que estão inventariando os seus bens para os seus herdeiros, enfim, pode passar. Olha, eu achei que tinha mais, então volta, que eu tenho mais um pouquinho para falar rapidinho. Além de... Ai, perdi um pouco, enfim. Mas aí tem os preços ali, a gente escolhe, às vezes, acrescentar algumas palavras para poder também ficar mais claro do que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, a palavra escravo, ela não vem escrita ali no documento original, mas a gente faz esse movimento também para fazer com que o leitor entenda do que se trata o documento, né? E do que a gente está falando. A gente participou, como o Thaleson mostrou, da exposição, como é que chama mesmo? A Beira do Tempo. Isso, A Beira do Tempo, né, que foi uma exposição que foi realizada aqui pelo PPG-ACL, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Instituto de Artes e Design, seminário, né, do PPG. A gente participou dessa exposição com um apêndice, né, com esse apêndice impresso, e, posteriormente, a organização, especificamente o Matheus de Simone, que é artista também participou das lives que a gente organizou no nosso canal do YouTube, ele convidou a gente para fazer uma entrevista para falar, porque ele estava nesse movimento de construir esse catálogo dessa exposição. E, numa conversa com ele nos questiona, né, mas, eu achei muito interessante que vocês fazem esse contraponto de documentos e poemas. E aí, o que ele estava chamando de poemas era justamente esses escritos aí, que a gente seleciona dos documentos originais. E o que é interessante é que aí, a partir desse momento, né, dessa realização, né, desse comentário muito precioso e valioso que o Matheus fez para a gente, fez com que a gente começasse a observar também essa construção de uma outra forma, né? Que era, em primeiro momento, de uma necessidade prática, eu preciso que as pessoas consigam ler o que eu estou apresentando, e que depois a gente vai começar a tratar mais nesse lugar poético mesmo. Por que a gente fez tal escolhas, e como é que isso se organiza no papel, como isso vai ser
como isso seria numa escala maior, e também se a gente escolheu acrescentar algumas coisas, o que mais a gente pode acrescentar. Enfim, levou essa parte mais prática, né, da apresentação desses documentos para essa outra possibilidade de leitura e uma outra entrada também nesses documentos que a gente está no processo de desenvolver atualmente. Aí, Thales, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente podia abrir para conversa aí com o pessoal, porque pode vir coisas que retomem algum ponto que a gente não aprofundou. E agradecer muito a oportunidade de falar assim com mais tempo sobre tudo isso, há anos fazendo esse trabalho e chamando gente para conversar e discutir e desdobrando, escavando. Então é legal, muito obrigado mesmo a todo mundo da organização do evento e o João por estar passando os slides e ter sido super cuidadoso com a gente aí na mediação. Então, vou parar de compartilhar, né? Mas caso vocês queiram retomar alguma imagem, enfim, eu posso compartilhar novamente o arquivo sem problema nenhum. Eu fiz aqui algumas anotações, eu acho que é até interessante, né? Isso que o Thaleson comentou no final, porque eu fiquei pensando também da duração do projeto, né? Assim, algo que surgiu ali em 2015, ou seja, já tem 6 anos aí de estrada, e, enfim, nesse recorte de tempo, acredito que muitas coisas tenham mudado, não só em relação ao pensamento e as motivações iniciais, mas também esse retorno, né? Que vocês conseguiram, seja através desse espaço da exposição, que é esse momento de compartilhar com as pessoas todo esse levantamento, toda essa estrutura, mas também essa nova configuração, né, os novos caminhos do projeto que tomou em razão da pandemia, né? Então, essa ideia também de uma construção, acho que nem seria exatamente uma rede, mas talvez a gente possa chamar de rede por falta de uma palavra melhor, né? Que é essa expansão dessas questões, essas trocas que vêm a partir, né, dessas conversas. Eu também fiquei pensando um pouco no início, né, quando vocês comentaram, ainda nessa linha, né, de uma questão que depois vocês param e pensam na inocência que havia, né, nessa questão, né? Então também tem esse processo de um amadurecimento da pesquisa, né? Enfim, uma coisa que me chamou muita atenção na apresentação de vocês foi uma escultura que vocês compartilharam, apresentaram a imagem, né? Da Princesa Isabel, e depois falando também sobre a questão desse monumento que existe lá em Portugal e tal. Eu acho que partindo dessa ideia, né, assim, de documentos, arquivos, e de fragmentos, um debate muito urgente, muito presente na história da arte, que é a questão da conservação e não seria tentando achar a palavra, mas das derrubadas de algumas esculturas e monumentos que prestam homenagem, né, assim, a figuras e episódios bastante problemáticos para a nossa história, né, assim, pessoas que contribuíram para a escravização, né, de uma quantidade expressiva de pessoas pretas, né, que vieram da África e tal. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco mais dentro dessa lógica do processo dessa construção, né, assim, é, desses documentos, né, assim, depois dessa diversidade dessa coleta, de outras possibilidades que vocês pensam em trabalhar a partir desse levantamento.
Posso falar, Carol? Ou você quer juntar perguntas, João, para a gente responder em bloco? Pode ser, pode ser. Eu vou ler então uma pergunta que foi enviada aqui no YouTube, né, do Lucas Cavalcante. E ele disse assim: interessante essa mesa estilo Império reforçando o discurso de poder da Princesa Isabel, que é a mesma peça que eu comentei anteriormente. Aí ele pergunta: vocês encontraram algum discurso de civilização e até de progresso, de certa forma, a partir dessas imagens? Aí depois ele comenta que quando vocês mostraram as fotografias, né, das pedras, isso o fez lembrar do Cais do Valongo, né? Assim, pensando essa questão da contemporaneidade, da própria configuração, né, desse espaço aqui no Rio de Janeiro, enfim, e como isso estimula o debate sobre a chegada de pretos e pretas escravizados nas Américas, né? Então ele também pergunta se vocês chegaram a trabalhar com imagens que faz parte, talvez, dentro desse contexto do Rio de Janeiro, né? E depois foi elogios, né, em relacionado ao projeto, que ele achou muito potente, parabenizou vocês. E também sobre essa questão dessa revisão, né, que é tão importante para o campo da história da arte. Pode começar, Thales. Beleza. Isso é interessante, assim, porque acho que na minha formação e da Carol também, de graduação, a gente tinha já uma discussão, disciplinas, né, de história e patrimônio e tudo isso. Então, esses debates sobre o patrimônio já faziam parte um pouco da nossa formação. Então, quando a gente começa a fazer esse projeto, a gente já sabe que patrimônio, o conceito e a prática burocrática, ela já era sobre camadas de coisas que vão ser incluídas, exaltadas, e coisas que vão ser excluídas, silenciadas, e que podem ser depois recuperadas e exaltadas. Tudo vai depender do presente e o que o presente quer fazer do passado para o futuro, né? E aí, quando a gente pega... começa a frequentar esses lugares, né, fazer essas viagens e tal, esse debate do caso do Valongo, por exemplo, habita minha mente, porque eu estava morando no Rio de Janeiro, 2016, né, Olimpíada, tudo, mas já desde antes, Carol e eu, a gente já sabia um pouco pela relação com o museu do Museu de Arte do Rio, essa coisa, né, de tudo que se encontrou ali nessa região. Então a gente já vinha meio que pensando isso. E o encontro com essa coisa das pedras e de pensar em incrustar o monumento oficial ou a gastronomia, essas coisas que já são, sei lá, um pouco conhecidas sobre a influência da presença africana no Brasil, a gente resolveu incrustar ela, como se você tivesse que procurar ela, escavar o território, mas ao mesmo tempo a gente também queria dizer, mostrar, sei lá, evidenciar um pouco dessa dimensão, esqueci a palavra, mas é tipo um substrato, assim, né? Como não tem como você pensar nada no Brasil sem pensar que houve 300 anos de escravização de pessoas vindas de um continente do outro lado do oceano e que foram alijadas de uma série de possibilidades de manutenção de tradições, mas ao mesmo tempo que também conseguiram manter. Então, esses movimentos dialéticos, assim, a gente queria de alguma maneira poder fazer o livro de alguma maneira também, sem muito ter certeza se ia funcionar enquanto leitura, né? Mas a gente foi tentando trabalhar, refinar isso, assim. E deixa eu ver. A parte da monumentalidade da Princesa Isabel, Redentora e tal, ela se integra muito ao contexto em que ela está sendo gerida ali no final do século, com a abolição acontecendo, com o ato da abolição, e até os anos 40, e ela meio que faz a gente entender como que esse elemento histórico-cultural do Império vai
permeável na República e vai calçar, né, de certa forma, essa narrativa que até a minha formação educacional, assim, a Princesa Isabel era referência, né? O 13 de maio e toda essa coisa era ainda a referência sobre a abolição e como que ela faz a percepção do branco redentor, da branquitude redentora, como se as pessoas brancas que estivessem dando a liberdade, estivessem dando esse favor, assim, fazendo salvando essa população que sempre esteve ali lutando para que isso se desse para aquelas, né? Então acho que a nossa ideia de inverter o monumento e tal, que hoje eu já acho também que passa um pouco por uma inocência, mas ao mesmo tempo tem uma pesquisadora angolana que mora em Portugal e que eu li esse ano ou ano passado, não lembro, um texto dela no jornal Público lá de Portugal, onde ela discutia sobre o ensino da literatura portuguesa nas escolas. E ela propunha isso, assim, né? Tipo, não dá agora para a gente derrubar todos os monumentos coloniais, colonizadores e dessa epistemologia, que são, né, cristalizações dessa epistemologia, então, assim como não dá para a gente basicamente acabar com os autores. Então, o que a gente pode fazer são notas pedagógicas que vão circundar esses elementos e que vão causar ruídos e que vão ser impossíveis de serem lidas, como se fossem notas dentro do próprio monumento, assim, sabe? Então, acho que sem conhecer isso, porque eu fui ler essa ideia de notas pedagógicas decoloniais recente agora, mas eu acho que nossa forma de trazer os monumentos, trazer os documentos e fazer essas manipulações, evidenciar determinadas partes, puxar outras, o que a gente queria era poeticamente fazer um projeto um tanto pedagógico, assim. Isso pode ser questionado, estamos aí, joga aí. Mas era um pouco, acho que o que foi habitando a gente nesse momento em que a gente tinha um prazo de entrega e que não dava para pirar demais, porque tinha uma data para entregar o negócio. Eu acho, só dando continuidade ao que o Thales está falando, uma das coisas também que a gente colocou no apêndice, nessa versão impressa, é justamente a Lei Áurea, que é também um documento que é isso, né, dentro dessa narrativa que a gente, pensando, eu não sei, as pessoas que estão assistindo, né, porque já pode ser um tanto mais velhos, mais novos do que a gente, né, mas eu, por exemplo, já tenho 31 anos, quando eu estava na escola, era uma narrativa, eu e Thaleson, né, a gente tem a mesma idade, tem uma narrativa, essa narrativa, né, dessa redentora era muito naturalizada, é isso, foi isso que aconteceu, ela assinou o documento e ponto. Quando a gente pega esse documento, que mais uma vez também está disponível no Senado, está disponível na Biblioteca Nacional, o original e o transcrito no site do Senado do Brasil. E o que eu ia falar? Que esse documento é um documento que tem 2 artigos, curtíssimo, e que não, em momento nenhum, aponta um caminho para o que vai acontecer pós essa abolição, que como o Thaleson disse, é uma parte que é impossível você entender a construção desse território Brasil sem pensar não só o período da escravidão, mas também a subjugação da população indígena. Não tem como você fazer isso. E no momento que você elimina essa parte tão importante, tão base, né, na construção desse território, das relações que vão se dar dentro desse território, você tem uma lei que tem ali 2 artigos, que basicamente estão livres e artigo 2, quem dizer o contrário é um problema. Tipo, é isso, a lei é essa. E também dando continuidade ao que o Thales estava falando, mais do que nessa revisão, né, que isso também, eu acho que esse processo de você desenvolver o trabalho pensando essas ingenuidades, é isso, né, porque é uma construção, a gente está aprendendo na medida que a gente está indo mais a fundo em determinadas questões, e essas ingenuidades, assim, são absolutamente normais e parte, né, do processo, ela só não pode se manter, né, porque é isso, à medida que você vai vendo outras coisas, conversando com outras pessoas, lendo
não tem como você parar nessa superfície, né, de que é só um problema das relações entre as pessoas. Não é tão simples assim. E pensando nisso, né, nessas complexidades que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, tanto questionando né, esses documentos, o patrimônio, mas também entender que a revisão, ela não é um movimento de você pegar alguma coisa e jogar fora. Ai, chega da branquitude, lixo, agora, não. Violento ou não, parte da construção dessas relações que se dão especificamente no território Brasil, enfim, do Ocidente, de África sequestrada, dos povos originários. Como que a gente vai lidar com essas relações a partir de outros pontos de vista, outros pontos de entendimento de mundo e de existência, e até de perspectiva de futuro e de entendimento de passado, que é muito importante a gente entender isso. A gente não altera o passado, mas a gente tem formas diferentes de entender o passado. Eu não esqueço a violência, mas eu posso compreender a maneira como ela se deu de forma diferente. Então, é isso, né? Para pensar o futuro de uma outra forma. E aí, nesse processo, a gente não elimina, né? Não é só, tipo, agora ninguém mais lê Gilberto Freire. Não. A gente lê de uma outra forma, a gente interpreta de uma outra forma, e essas vão se compilando. Por quê? Da mesma forma que esse apêndice, né, sobre a branquitude no nosso livro, ele não é um apêndice, porque ele não é só uma coisa ali que ficou faltando, ele é tão importante quanto o livro inteiro. Quando a gente fala de outras formas de escrever a história da arte, entender a história da arte, a história em si, a gente não está criando apêndices. E agora, nesse capítulo novo, eu vou falar sobre a descendência africana. Nesse outro capítulo novo que a gente descobriu que a gente tem que escrever, a gente vai falar sobre a população indígena. Não, a gente vai entender que existem histórias, no plural, e alternativas de se narrar e interpretar. Historiador haitiano, Michel Trouillot, ele diz uma coisa que é muito importante. Na medida que eu estou reinterpretando qualquer coisa, eu vou estar criando novas lacunas. Então, a gente tem que deixar de entender e de achar que existe e que a gente vai encontrar. E isso é uma coisa também que eu digo, porque isso também era uma das inocências que eu tinha na medida que eu estava começando essa pesquisa lá em 2014, 2015, que é de achar que, agora eu vou encontrar a verdade, e eu vou dizer a verdade. Não é dizer a verdade, existem verdades impossíveis, não existe, porque a escravização, ela não foi um erro, a população, Europa, gente, desculpa o erro que a gente cometeu. Era parte daquele grupo de entendimento do mundo de que aquilo é normal e é natural. A gente vai escravizar porque a construção é isso, a gente tem hierarquias aqui das pessoas e essa população é justificado fazer isso com esse grupo porque eles são inferiores, baseado nisso, nisso e nisso. Agora, se a gente interpreta por um outro lado, pode ser preto, indígena, não tem, da onde que você tira que você é superior? Aí você tem um outro grupo interpretando esse mesmo acontecimento de um outro local. E aí é isso que a gente entende, né, e dá continuidade no trabalho tendo essa percepção de que a gente não está apresentando novas verdades ou tampando lacunas, a gente está, à medida que a gente está reinterpretando, a gente está dando outra possibilidade de leitura em várias possíveis. E, na medida que a gente vai produzindo, a gente tem consciência de que a gente gera lacunas, sim, porque não existe uma possibilidade de construir uma narrativa absoluta, hegemônica e universal, que é justamente essa narrativa que o Ocidente quer empurrar para o restante do mundo, né? Como se existe, sim, uma narrativa possível para abarcar toda a diversidade que existe dentro cultural, enfim, dentro não só pensando África e sua diáspora, mas todos os continentes que fazem parte do planeta Terra, né? Não existe uma narrativa só que vai abarcar todas as possibilidades de entendimento e de existência possíveis, sabendo que, pensando, né, diversidades, enfim.
E é isso. Eu nem sei se eu respondi a pergunta, se a gente Não, respondeu a sim, pergunta, né? sim. Foi muito bom te ouvir, Carolina, porque, assim, realmente, eu também parto, né, dessa questão, entendo que as coisas se dão a partir de construções e também de relações, e que não é, é impossível e também nem é interessante que exista uma, enfim, uma única narrativa, né? Assim, a gente tem que prezar justamente por essa pluralidade, porque é essa pluralidade que nos garante que outras vozes, assim, que as vozes não sejam silenciadas, né? Que todos possam ter espaço para compartilhar essas narrativas e tal. E, enfim, eu também fiquei pensando em algumas noções que acabam aparecendo durante a apresentação e até mesmo na discussão, né, que são as questões relacionadas a construções de categorias, né, e como esse processo da história faz com que a gente se movimente e repense essas categorias, né, novas formas de analisar, né. Eu também observo que existe por parte, né, assim, que nós, pessoas racializadas, tomamos o compromisso de estudar sobre a negritude e a branquitude, enquanto a gente vê que do outro lado, né, assim, as pessoas brancas meio que isentam dessa responsabilidade, né, assim, de tanto de estudar o local que eles ocupam, os privilégios dos quais eles gozam e todo esse percurso, né? Tudo que foi provocado, tudo que foi feito, né? Nesses últimos 300 anos, talvez até mais, né? Assim, pensando antes desse processo, pensando para além do Brasil, né? Pensando na relação do mundo como um todo e essas disputas é, de poder e de narrativa. Então, assim, foi excelente ouvir essas reflexões que vocês trouxeram, né, compartilharam aqui conosco. Acho que talvez para que a gente não possa, para que a gente não se estenda muito, né, eu gostaria de ouvir também um pouquinho mais sobre esse processo agora, né, assim, dessas conversas que vocês realizam, como isso tem contribuído para a pesquisa de vocês, né? Assim, eu entendo que, de um modo geral, existe uma pesquisa que talvez seria é, a pesquisa que é desenvolvida dentro do espaço da academia por um fim específico, que é a construção de uma dissertação, de uma tese e tal, e existe talvez esse outro lado de pesquisa, né, que são questões que nos movem, que nos move, que extrapola, né, esse espaço, que são pesquisas de vidas, pesquisas que têm um outro sentido, um outro significado para a gente, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre isso, ou se de alguma forma, se vocês conseguiram articular a pesquisa que foi desenvolvida para esse projeto, para o trabalho, entre muitas aspas, né, assim, acadêmico de vocês, enfim. Vou começar então, Carol. É, Respondendo aos poucos, assim, eu acho que sobre essa parte do processo que você destacou, isso foi muito importante para a gente lidar, até para a saúde mental mesmo, sabe? De entender que a gente está publicando em 2018 um livro feito desde 2015 e em 2020 já são 2 anos de outras coisas passando pelo mundo e pela nossa cabeça e que a gente talvez não concorde mais com o próprio livro, sabe? E a gente vai ter que responder por ele, de alguma maneira, como a gente está aqui agora fazendo. Então, tem essa coisa. Eu gostaria muito de poder discutir mais sobre questões formais ou poéticas do livro. Acho que seria muito legal poder, sei lá, quem aqui que está assistindo chegar, baixar o livro, ler, ver, experimentar o livro, sei lá, e quiser mandar para gente questões, incômodos,
que está ruim, o que está bom, o que podia ser de outra forma. Então, vai ser ótimo, porque a gente está nesse processo sempre de revisar, e esse material do livro PDF lá, do Rumos Itaú Cultural, ele é o eixo, assim, para a gente sempre voltar nesse processo, e é dele que as coisas vão partindo, assim, né? São desdobramentos, mesmo que para questionar determinadas escolhas e tal. Um outro ponto é essa coisa das lives, que de fato foi muito legal, assim, é muito fôlego, na real, organizar um negócio de um ano, ao longo de um ano, assim, quinzenalmente, mais ou menos, quinzenalmente, ter duas pessoas falando, e a nossa proposta sempre foi convidar duas pessoas que não necessariamente vão arquitetar uma fala, né, como eu e Carol fizemos hoje, de montar um PowerPoint juntos e meio que saber o que vai desencadear em quê, mas que elas chegassem com as suas ideias e que pudesse ser uma conversa. O nome dessa programação ficou uma conversa sobre coisas que são muitas, e a ideia era meio que assim, a gente jogar uma palavra, o tema, que é uma coisa, e a partir das diferentes perspectivas dessas duas pessoas, e das nossas, e de quem estivesse assistindo, fosse comentar, que elas fossem virando muitas outras coisas, né? Então, sei lá, por exemplo, tem uma live com a Valesca Miguel Batista e a Lohane Pinheiro Mendes, que é sobre história da arte e direito. E a gente meio que, na hora, assim, sabe, era isso. Essas duas pessoas estudam isso, têm uma perspectiva afim, vamos ver como vai ser o diálogo. Elas não se conheciam, e aí flui o diálogo, sabe? Por outro lado, tem a live com Terra Assunção e o Ala Capelobo, que são amigas, e aí quando elas vão se encontram na frente da tela, elas começam a conversar uma com a outra e vai desembolando o assunto. Então, a gente foi aprendendo muito sobre processos individuais de pesquisa que se dão sempre em contato com outras pessoas. Acho que o nosso processo de revisar a cada 15 em 15 dias as nossas próprias perspectivas, as coisas que a gente falava, tudo foi assim acontecendo. Então, essas lives, talvez a gente continue, não sabemos se vai ser live em 2022 também igual assim, como foi agora, ou se vai ser podcast, e a gente grava tudo de uma vez e vai publicando assim em períodos. A gente não sabe ainda, tá estudando, porque de fato é um trabalho, né? E nesse caso especificamente não foi remunerado, a gente fez porque a gente tinha outras fontes de renda, de outros trabalho mesmo, e aí esse trabalho se tornou uma coisa nossa para que o mesmo só o outro continuasse existindo durante a pandemia e que ele tivesse a sua condição de encontro e de troca, mesmo nesse contexto em que o encontro e a troca ficou mais online. Então foi a saída. É meio óbvio até, porque nessa altura já tinha várias coisas live, que Tereza Cristina já estava rainha das lives, não sei, sabe, toda essa coisa. A terceira parte da pergunta é sobre o trabalho acadêmico. A minha pesquisa de mestrado, doutorado sempre foi sobre mediação no campo da arte, curadoria, história das exposições. Eu percebo que tem um impacto, assim, por exemplo, quando eu na tese, por exemplo, eu vou revisando a história da Bienal de São Paulo, da curadoria, das montagens, e como a geopolítica vai entrando nisso, passa a ser impossível não perceber e não colocar no meu texto que essa instituição, ela é branca, ela é uma instituição da branquitude, que por muito tempo propaga esse lugar de reprodução dos valores do campo da arte, muito baseados num ideal eurocêntrico de arte moderna, e as premiações, como elas se dão. Ainda estou fazendo uma pesquisa sobre isso, publicando artigos e tal, sobre essa coisa. Outro aspecto foi ver, por exemplo, como que, embora a representação, né, as autorias que eram exibidas historicamente nas bienais tenham uma presença branca majoritária, quando você vai ver fotos de montagem, você vê que são pessoas negras que estão ali dentro do pavilhão, carregando obras de dentro de caminhões e levando lá para dentro, fazendo a limpeza do espaço. Então, essa marcação ali nos anos 50 que eu vi nessas fotos,
me fizeram repensar, evidenciar essa dimensão racial que poderia ser, como dizer, neutralizada no discurso da tese, enquanto são a família Matarazzo e etc., são os historiadores críticos, curadores, tal, e não evidenciando que são pessoas brancas, que foram pessoas brancas durante todo o período em que a Bienal foi estudado por mim no mestrado e no doutorado. Então tem essa implicação, assim, mas o meu trabalho acadêmico meio que eu fui tentando ter uma separação mínima, assim, para não surtar muito também, em termos de fazer a coisa acontecer, mas mudou o meu discurso, minha perspectiva, sabe? Acho que isso foi importante e isso aparece no meu trabalho acadêmico. Mas é isso, principalmente. Essa coisa de desnaturalizar que o branco, se você não fala que ele é negro ou que ele é indígena, ele é branco, entendeu? Então, dizer fulano branco, curador branco, e aí isso, de certa forma, evidencia que há um problema, né? Em como essas pessoas estão ali, se mantendo ali, reproduzindo esse lugar e, de certa maneira, também sempre naturalizando esse lugar, né? De que estão as linguagens artísticas contemporâneas e tudo, que faz parte da discussão, passa a ter um viés de racializar os corpos que estão ali produzindo esse campo de arte, que também é de inclusão e de exclusão de determinados agentes, de determinadas matrizes estéticas, de determinados objetos que vão ser considerados arte ou que não vão ser considerados arte. Então, acho que é isso que eu consegui ver, que o mesmo só o outro, essa constante releitura e revisão, estudar branquitude, foi entrando nesse meu outro trabalho. Para mim, eu acho que o meu trabalho está muito, o meu trabalho acadêmico, né, de mestrado e doutorado, eu acho que, ao contrário do que o Thaleson falou, tem essa divisão, para mim está muito conectado uma coisa com a outra, porque no meu trabalho de doutorado especificamente, eu estou pensando justamente o que seriam, né, essas revisões, e pensando justamente o que eu falei anteriormente, né, como é que a gente constrói uma narrativa sem achar que eu tenho que corrigir uma narrativa pré-existente ou emendar alguma narrativa pré-existente, né, saindo um pouco desse lugar. E o projeto, as lives, enfim, essas conversas com todos esses pesquisadores, foram quase 40, né, que a gente conseguiu juntar no ano de 2021 para conversar, está bem conectado, à medida que tanto alguns que eu fui conhecendo por conta mesmo da pesquisa do doutorado, então a gente já chama, vem aqui, tem tudo a ver, vamos conversar um pouco mais, e aí você expande, né, aquele entendimento por exemplo, se é um artista, você conhece a obra, mas aí você tem a oportunidade de ouvir o que estava pensando sobre, qual que era o processo de produção e desenvolvimento, e não só de desenvolvimento da obra em si, né, mas essa linha de pensamento, né, qual que é o pensamento aqui que eu estou produzindo com essa obra de arte, né, não explicar uma leitura, né, mas no sentido de aprofundar mesmo, né, como é que a gente cria o diálogo, né, com essa obra de arte aqui, e isso foi muito, teve esse processo que foi muito legal, que de expandindo nessas referências que foi meio que em paralelo ali, né, à medida que eu estou finalizando, né, caminhando para o fim do meu doutorado, junto com um projeto que vai ali dando outras possibilidades de leitura, referências, os próprios pesquisadores que estão lá agregando, às vezes, um pensamento prévio que eu já tinha sobre o trabalho que essa pessoa está fazendo, e aí convida para participar da live, enfim, e o diálogo também que vai gerando. Isso tudo está muito conectado e faz parte
da minha pesquisa de doutorado e de mestrado também, pensando que, igual eu apresentei no início, né, o projeto, ele nasce de um projeto que eu estava desenvolvendo antes, né, do mestrado, logo eu tinha acabado a graduação. O meu projeto de mestrado vai estar conectado também com essa série, né, de gravura e fotografia que eu apresentei para vocês, e que vai dando continuidade. Então, para mim, é um caminho que tá todo interligado. Ele não é uma linha reta, porque não é assim, né, que se dá os processos, mas um projeto vai desencadeando o outro, que tem relação com o outro, e está tudo muito próximo, e, enfim, vai se dando assim, em bloco, né, em conjunto, né, uma coisa vai se desenvolvendo na outra, na medida que o outro também vai, e é isso. Bacana. A gente já está se aproximando das 8 horas, então vou pedir para que talvez vocês façam suas considerações finais, caso vocês queiram. Na verdade, já compartilhamos aqui, né, o link do Instagram de vocês, e eu convido a todos que nos acompanham aqui no YouTube que também assistam os vídeos que estão disponíveis no canal de vocês no YouTube. Enfim, que se interem, né, dessas discussões que já aconteceram e que fiquem atentos, né, assim, para desdobramentos futuros do projeto. Mas aí, então, vou pedir que vocês façam essas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso encontro. Basicamente agradecer, se inscrevam no nosso canal, curtam os vídeos do nosso canal, compartilhem e tal, que acho que tem coisas legais lá, muitas coisas, a gente compilou assim, um material que hoje eu olho para trás e falo assim, caraca, são 19 conversas com pessoas que de fato estão muito dedicadas a pensar e aprofundar questões e tal, então é bem legal. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e de ouvir também João, e as perguntas que vêm sempre são interessantes. E acho que dizer que esse trabalho de revisão, né, esse tema que vocês colocaram a gente revisar, eu acho que ele diz muito sobre o que o nosso trabalho vem suscitando, assim, né, de como ele tem sido recebido como um projeto de revisão, um projeto de reconstrução ou refabulação, né, do que somos enquanto população que está aí agregada nesse mesmo território com o Estado-nação, Brasil e tal, e tentando viver juntos aí com esse governo e essa grande viagem assim de conviver, de estar juntos, cheios de segregações entre nós, de marcadores sociais, e como que revisar a história da arte, a produção dos lugares, dos espaços, da narrativa, ela pode ser feita de uma série de formas, e a gente está só propondo uma, como a Carol falou, que vai ter suas próprias lacunas, seus próprios enviesamentos, o que a gente escolhe destacar ou não, e que a gente está muito aberto a ouvir críticas, assim, positivas, negativas, problematizadoras, que for, do que foram essas nossas escolhas para esse material e para o que a gente segue fazendo. Assim. Então, é isso. Obrigado e boa noite para todos. Eu também só queria agradecer o convite, né, de estar aqui conversando com vocês, é muito legal. Eu disse... quem que foi que... Esqueci o nome do rapaz que entrou em contato comigo, mas eu falei com ele que era uma das coisas que eu gosto muito de fazer é falar sobre o mesmo só outro, porque são tantas coisas, tanto como o João destacou, né, são 6 anos, né, produzindo, então são muitas coisas, assim. Aqui, por exemplo, o Thaleson falou, as decisões que a gente tomou, uma das decisões que a gente tomou, que a gente não chegou a discutir aqui, é porque que a gente escolheu não fotografar pessoas, né, no livro digital, mas isso aí seria uma outra discussão, mas enfim, é sempre muito bom conversar e ter essa possibilidade de troca. Muito obrigada, agradeço a organização, o João aqui
na mediação, o pessoal que acompanhou ao vivo, não sei se fica gravação, né, mas aí quem estiver assistindo a gravação também, e é isso, o nosso Instagram é o lugar onde a gente coloca as atualizações, não só divulgação das lives, né, que o de 2021 encerrou, mas os desdobramentos do projeto, né, os caminhos que a gente está tomando, enfim, o Instagram está ali como esse lugar desse registro, e quem tiver interesse, segue a gente lá, e também é legal seguir o Instagram, porque todos esses pesquisadores aí que participaram com a gente nas lives também estão linkados lá, então, se você tiver um interesse, eu tenho interesse em cinema, enfim, é só sacar lá e pode ir seguindo esses pesquisadores também, que está todo mundo registrado de alguma forma na medida que a gente pode, né, nesse processo e sacando o trabalho dessas pessoas também, que é enriquecedor não só para o nosso projeto que a gente está desenvolvendo, mas para essas discussões que a gente tem tanta essa necessidade de ser feita, né? Então é isso, muito obrigada, boa noite para todo mundo. Boa noite a todos que nos acompanharam aqui no YouTube. Lembro que amanhã é o último dia do evento do Quebra-Quina e que no nosso site também encontram intervenções artísticas. Então, tem trabalho de vídeo de diversos artistas que também estão participando desse evento. Boa noite, até amanhã.